Olha, gente, bom dia. Bom dia, macarrão. Bom dia, macarrão. Olha o que a criatura veio fazer na cozinha. Acordou, Sim, pegou salsicha na geladeira sim. e tu vai ter isso aí de breakfast, Ollie. Yes. Esse é o teu café da manhã hoje? Sim. E eu vou comer e eu vou tomar café com leite duro. Gente, acabamos de acordar, como vocês podem ver na nossa cara, né, de sono. E a gente está se passando, como se diz na minha cidade. A cada dia estamos acordando um pouco mais tarde. E eu tenho certeza que vai ser dolorido voltar a trabalhar, gente. Porque já pensou, eu tô acordando 8 e pouca, 9 e pouca. E quando eu voltar a trabalhar, vai ser 4 da manhã. Então assim, vai ser muito difícil voltar a trabalhar. Eu vou ficar mais quebradinha do que já estava, acredito. Eu vou mostrar pra vocês o nosso dia hoje, na quarentena. E eu tô até com vergonha porque a gente só come. O que que se faz numa quarentena? Não se sai de casa, se fica em casa fazendo nada e comendo. Mas eu vou tentar mostrar o meu dia porque eu sei que vocês gostam. Ontem eu fiz essa cuca aqui, ó. Receita de uma amiga minha. Ela me passou a receita por escrito lá no direct. Não era vídeo, era receita escrita. E, gente, pensa, olha o cucão que ficou. Olha que cuca mais do linda, mais do gorda. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá bom? A cuca vai ser o nosso café da manhã. Delícia! Tô aqui preparada pra me maquiar um pouquinho e conversar, pra gente bater um papo. Mas recebi uma mensagem agora do meu cunhado, o pastor Jeff. A gente vai fazer uma videochamada por um aplicativo chamado Zoom, que daí aparece todos nós no quadradinho na câmera. E a gente vai conversar um pouquinho, matar a saudade da família. Apesar que a gente conversa todo dia no grupo, né? Mas a gente vai fazer essa videochamada pra conversar também. O Jeff trazer uma palavra pra nós, tal. E daqui a pouco, então, eu volto pra gente conversar, tá? Como que ficou a viagem? Say hello to my channel. O Alan saiu. Ai, mas é um palha, né? Mas sendo purificada por inteira. Olha, se conversando ao meu redor. Vou fazer uma makezinha básica, gente, pra alegrar, porque, olha, eu particularmente estou sentindo saudade de ficar bonita, sabe? De me arrumar um pouquinho, de me produzir um pouquinho, sair, ai, dar uma voltinha no centro. Nossa, eu tô com saudade, sabia? Então, eu vou passar a minha base da Dior, bem pouquinho, tá? Porque eu não quero aquela coisa toda. Só pra disfarçar mesmo a pele. Vou usar aqui o meu pincel, ó, bem pouquinho eu coloquei. O espelho tá ali do lado, ó. Esse pouquinho todo eu já passo quase na cara inteira, ó. Gente, eu tava conversando com o Alan o quanto é estranho tudo isso, né? Esse assunto do corona. Porque a gente ouve falar o tempo todo do tanto de pessoas que têm falecido por causa do vírus, mas a gente não vê corpos, assim. É claro, né, que eles estão cremando, parece, né, por causa do vírus. Mas eu ainda não vi, assim, ninguém dizer, nenhum brasileiro está lá no momento, estão passando os corpos, que estão recolhendo os corpos na Itália. Porque eu vi alguns vídeos, eu acredito que vocês também viram, de corpos sendo tirados dos hospitais, das igrejas, sei lá, e de vários caminhões do exército recolhendo os corpos. Eu acredito que vocês também viram esse vídeo no Facebook circulando. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que é verdade? Será que
esses vídeos não são do passado, de algum filme ou alguma montagem, entendeu? Que fizeram. Será mesmo que tá tudo isso acontecendo, que esse vírus está matando tanta gente assim como falam? Eu quero acreditar que é grave, eu estou levando a sério, nós estamos de quarentena, estamos levando a sério. Mas às vezes, não sei, passa na cabeça de vocês, será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso não é uma invenção com algum propósito, né, das autoridades, de pessoas assim, do alto escalão, sabe? Que inventaram isso tudo assim, para uns ganharem numa área e outros perderem em outra. Olha, vem muitas dúvidas na cabeça, porque eu não conheço ninguém que esteja com o vírus, graças a Deus. Não tenho familiares e não tenho amigos e não tenho conhecidos, não ouvi falar ainda de alguém próximo, de alguém conhecido. Essas notícias, elas correm muito rápido, certo? Notícia ruim corre rápido. Se fulano tá doente, se fulano tá com câncer, meu Deus do céu, o Brasil inteiro sabe, a vizinhança inteira sabe. Mas eu não ouvi nada ainda, eu não tenho um conhecido, eu não tenho um amigo. Eu acredito que, pelo tanto que falam, né, era até pra eu estar com o vírus. Porque estive trabalhando um tempo lá no clube, o clube fechado, cheio de gente. Mas, graças a Deus, não estou e também não ouço falar de quem esteja. E aí eu pergunto para as pessoas falam, não, eu não conheço ninguém, na minha família não tem ninguém, meus amigos estão todos bem. Tipo assim, é uma coisa às vezes tão surreal. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Que parece que é tudo uma mentira. Mas é claro, a gente segue se cuidando, né, fazendo as coisas que o governo fala, óbvio, e acreditando que o mundo não ia parar por algo tão pequeno. Se o mundo parou é porque é algo grave. Não sei. O que eu quero dizer é que parece que o negócio é bem menos do que estão falando, sabe? Eu não sei. A quarentena faz a gente pensar bastante, faz raciocinar bastante. Mas escrevam aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. Se vocês têm pessoas na família com corona, se ouviram falar que amigos estão com corona, se conhecidos estão com corona, me contem aqui embaixo como está esse negócio do vírus na família de vocês, ao redor de vocês. Vamos ter esse momento de análise do corona. Outra coisa que tá muito difícil nesse negócio, nessa quarentena, é a minha mãe e o meu padrasto entenderem que eles estão na área de risco, não na área de risco que eles são idosos e não podem sair. Porque o que acontece é que a minha mãe e meu padrasto, eles ficam assistindo vídeos que mandam pra eles no WhatsApp dizendo que o vírus é uma mentira, que o vírus é uma invenção da China, que o vírus não é tão forte assim como dizem. Sabe, eles ficam assistindo esses vídeos e aí eles estão meio que teimosos, sabe? Tá bem difícil pra minha mãe entender tudo isso, porque ela acabou de chegar em Londres, né? Ela tinha acabado de chegar em Londres. Já falei aqui, a gente se viu por uns 3 dias e ela ficou gripada e veio tudo isso à tona do corona. Então, assim, estamos praticamente há um mês quase sem se ver. E ela tava com muita saudade de nós, do Oliver, entende? Então ela não tá conseguindo entender. Às vezes ela acha até que a gente tá evitando ela. Olha como mãe e senhoras têm esses pensamentos dramáticos, né? Às vezes eu acho que ela acha que eu deveria estar fazendo mais, que eu deveria estar indo visitar ela, ou que ela deveria estar vindo aqui, mas a gente tem explicado. Mãe, não sou só eu, não somos só nós que estamos separadas, que não estamos se vendo. A humanidade está assim, Londres está assim, Inglaterra está assim. As pessoas não estão se vendo, não estão saindo de casa. Tem um e outro sim que estão desobedecendo, óbvio, sempre vai existir esse tipo de pessoa. Mas a maioria não estamos se vendo, o pessoal da igreja não está se vendo, cada um na sua casa, ninguém tá indo se visitar. E não tá fácil, gente, porque tem hora que me dá vontade de pegar o carro e lá ver ela. Eu me segurei essa semana pra ir não ver ela, pra não levar o Oliver pra ver ela, porque ela fica muito triste, tá? Olha, tá sendo muito difícil. Esse vírus tá afetando várias áreas da nossa vida, né? Várias situações, tá criando situações tão loucas em cada família. É um momento de a gente raciocinar, de a gente meditar na palavra de Deus, de a gente tá focado em Jesus, senão a gente pira de verdade. Agora eu uso esse lápis aqui da Benefit, da sobrancelha que eu amo. E aí aqui, ó, como eu não tenho, eu gosto desses pelinhos levantados aqui, ó. Então eu faço uns fakes. Puxo assim, ó.
Tá vendo? Que eu puxei uns pelinhos assim com a mão bem leve pra cima. Dou uma esfumadinha. Ó. E a coisa que mais está me deixando triste é o quê? Gente, é que nós não vamos viajar, né? Falei pra vocês que a gente ia viajar em maio. Tivemos que cancelar tudo, né? Os hotéis cancelaram. A agência de viagem cancelou também. Então não vamos viajar em maio, que era um sonho nosso. A gente não viajou em 2019, só trabalhou, né? Eu comecei a trabalhar em 2019, bem no verão, então não deu pra gente viajar. E aí passamos o ano 2019 sem viajar. Eu sei que parece fútil e idiota, e deve ser mesmo fútil e idiota. Mas é que aqui, como eu já falei várias vezes, é barato, né, viajar. Se tu tem um planejamento e tal, é tranquilo viajar. E eu tava com meu coração nessa expectativa, sabe? Cheio de expectativa que a gente iria viajar agora em maio. Nós íamos ficar 2 semanas na Califórnia e correr por Los Angeles inteira de carro. Íamos pra Las Vegas, íamos pra São Francisco, íamos pro Lake Tahoe, acho que é assim que se fala. Assim, gente, eu comprei até roupa. Nossa, me dá uma tristeza, eu comprei roupa de verão pela internet. Eu tinha uns lookzinhos pra usar lá nessa viagem. Ai, gente, credo, eu tô tão triste com essa viagem, que a viagem não vai rolar, que vocês não têm ideia. Mas Deus consola, né? Eu vou usar essa paletinha da Revolution. Essa aqui, ó. Ele é um salmão clarinho. Ups! E depois eu vou passar esse marronzinho aqui também, mais no cantinho. Eu gosto desse salmãozinho porque ele dá uma avermelhadinha aqui embaixo, sabe? Eu gosto desse efeito avermelhadinha, é como se eu tivesse chorado um pouquinho. Não sei explicar, mas eu gosto. Ó, tá vendo que ficou assim um vermelhinho? Agora, aqui nesse cantinho, eu dou uma reforçadinha. O marrom, aquele marrom forte que eu mostrei. Ó, mas aqui, eu foco aqui nesse cantinho primeiro, ó. Agora, já limpei, agora pra acabar, eu vou passar esse bronzer da Ola, da Benefit também. E eu vou passar o bronzer na cara inteira, porque eu acho bonito, porque eu tô cansada de usar o blush. Então, eu vou puxar um pouquinho pra cá, ó. Finalizar, eu vou usar o meu gloss da Kiko. Ele é o número 26. Não tá focando muito, mas é o número 26, tá? Ele é assim, lindo demais. Claro que não vai dar pra ficar com ele o dia todo, porque eu tô em casa, né, gente? Mas só pra acabar o vídeo bonita. E aí a gente já dá uma alegrada na cara, né? Minha raiz, vocês esquecem, tá? Que a raiz não será feita tão cedo. Mas é isso, provavelmente eu vou ficar com a tiarinha, porque eu gosto de não ter nada na minha cara caindo quando eu tô em casa. Gente, resolvi sentar aqui de novo no meu cantinho, porque fui pra janela e o sol continua lá, graças a Deus. Resolvi compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra eu tava meditando nela ontem, combina perfeitamente com esse momento que a gente tá vivendo na humanidade. Na quinta-feira eu vou estar compartilhando essa palavra também no grupo do Zoom, desse aplicativo que eu mostrei pra vocês quase agora, que a minha família tava ali reunida conversando. Então, a minha pastora, ela criou grupos de mulheres, né, da igreja. A gente tá acompanhando essas mulheres, conversando com elas, a gente batendo um papo, né, e também compartilhando a palavra.
E aí hoje é a minha pastora que vai dar a palavra e na quinta-feira eu que vou estar compartilhando. Então eu pensei, vou compartilhar essa palavra com vocês hoje, até porque o vídeo vai estar saindo na sexta, depois da quinta-feira que eu vou ter compartilhado a palavra. Olha que coisa. Mas é isso, eu acho que nesse momento a gente tá vivendo, em todos os outros, mas nesse momento muito mais a gente precisa focar na palavra de Deus. Eu tenho comentado aqui direto com vocês que o segredo de a gente sair de qualquer crise, de a gente vencer qualquer coisa na vida, é focar naquilo que Deus diz, não naquilo que as circunstâncias dizem, que as pessoas dizem, que especialistas dizem, mas sim a nossa principal atenção, o nosso ouvido está focado na palavra de Deus, porque é a verdade para a nossa vida, é a verdade para o nosso coração. Então eu vou ler um texto aqui rapidamente para a gente conversar, em 2 Reis 6, e versículo 8, que diz: Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: ide e vede onde está ele, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo: está em Dotã. Então o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, esse texto está nos contando que o rei da Síria, os sírios, estavam em guerra com o rei de Israel, os israelitas. E nesse texto está falando que o rei da Síria, ele preparava acampamentos, armadilhas para pegar o povo de Israel, o rei de Israel. Mas sempre que ele armava um acampamento, o povo de Israel se escapava, era avisado por Eliseu. Eliseu recebia a revelação de Deus e contava para o rei de Israel para não passarem por determinado lugar que o povo da Síria estaria lá esperando para pegá-los. E isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria armava os acampamentos para pegar o povo de Israel. Eliseu recebia a revelação de Deus onde eles estavam armando lá os acampamentos e o povo de Israel se escapava, Deus dava o livramento para o rei e para o povo de Israel. O rei da Síria foi ficando indignado com isso e entendeu na cabeça dele que existia um traidor no meio deles, no meio do exército dos sírios. E perguntou para eles, para os soldados: quem é que está nos traindo? Quem é o traidor que está no nosso meio, contando a nossa posição para o exército inimigo? E um deles disse para o rei: rei, não existe traidor? Ninguém aqui está te traindo. O que acontece é que o profeta Eliseu, ele sabe até o que tu conversa dentro do teu quarto. Até o que tu conversa no teu particular, Deus revela para Eliseu. Eliseu recebe uma revelação e
conta para o rei de Israel onde nós estamos, não tem traidor. O problema está em Eliseu. Então o rei fica doido, querendo pegar Eliseu. Então o rei descobre onde Eliseu está e manda exércitos, carros e cavalos de guerra atrás de Eliseu para pegá-lo. E aí o texto diz que esse exército todo apareceu à noite e cercou a cidade toda. Ou seja, Eliseu e os seus servos Geazi estavam já dormindo quando o exército apareceu. Ou seja, eles chegaram de repente. E no versículo 14, como a gente leu, fala que o exército cercou a cidade. O exército deixou eles sem saída. Eles não tinham para onde fugir. E esse texto combina muito com a situação que a gente está vivendo, porque tudo aconteceu muito de repente. O vírus estourou, pela humanidade muito de repente e também nos deixou sem saída. A gente ficou sem trabalhar, ficou sem poder sair de casa, ficou sem poder ver os nossos familiares. E é muito normal a gente olhar para toda essa situação com a perspectiva humana, mas a palavra de Deus diz claramente que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra principados e potestades. Então nós sabemos que por trás disso tudo, desse vírus, dessa crise toda, existe um plano maligno para nos destruir, para querer nos destruir, querer nos abater, querer nos desanimar, para querer fechar portas de igrejas. Existe um plano maligno no mundo espiritual para tudo isso. Por isso que nós temos que confiar no livramento do Senhor, na provisão de Deus, porque Ele nunca nos desampara. O texto diz que o servo de Eliseu acordou mais cedo, não sei, talvez para pegar um ar lá fora, para se espreguiçar, para ver como é que estava o tempo. E quando ele chegou lá fora, ele deu de cara com um exército cercando a cidade. Não havia para onde fugir. A primeira reação dele, é óbvio, foi de desespero. Ele pensou, meu Deus, estamos cercados. O que nós vamos fazer da nossa vida? Não há para onde correr. A reação dele provavelmente foi a mesma reação que tivemos quando as notícias começaram a aumentar sobre o vírus, quando a gente soube que ia ficar em casa, que o comércio ia fechar, que a gente ia entrar em quarentena, ficar sem trabalhar. Eu acredito que a nossa reação foi essa de início, de desespero. A gente se viu cercado por problemas e sem saída. Mas graças a Deus que sempre vai existir um Eliseu para nos lembrar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Geazi ficou desesperado e correu para Eliseu. Olha, nos momentos de desespero, sempre procure alguém que vai te dar palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras de fé, porque é isso o que Jesus faz na nossa vida, é isso que Jesus faz na vida das pessoas. Ele nos levanta, Ele nos anima, Ele nos dá fé, Ele nos dá força para prosseguir. Então Eliseu vê o desespero de Geazi e diz para ele, calma rapaz, fica tranquilo, porque tu estás olhando com os olhos da carne, tu estás olhando com os olhos humanos. Mas se tu olhar com os olhos da fé, tu vai ver quem está lutando por nós, quem está conosco nessa guerra. Então Eliseu ora a Deus e pede para que ele abra os olhos espirituais de Geazi, para que ele abra os olhos da fé de Geazi. E Geazi vê todo aquele exército de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Geazi vê que maior era Deus que estava com eles. Muito maior é o exército que está conosco. Muito maior é o Deus que luta pelas nossas causas. Muito maior é o nosso Deus. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que mandou maná no deserto. Ele é
um Deus que providenciou saída para o povo passar pelo Mar Vermelho. O povo passou a pé seco pelo Mar Vermelho. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que o povo no deserto não podia plantar e nem colher. Era um lugar que não se plantava e não se colhia. Mas Deus providenciava o maná do céu no deserto. E é assim que está acontecendo conosco. As circunstâncias podem estar dizendo que nós estamos cercados, que não há saída, que nós estamos falidos, que nós não vamos ter comida, que nós não vamos ter condições de pagar o aluguel. Mas pelos olhos da fé, nós podemos ver a providência do Senhor, porque Ele é o Deus que manda maná no deserto. Salmos 34 e versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O 9. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o teu pastor, Ele cuida de ti, Ele é o teu pai, o Deus provedor da tua vida, da tua casa, da tua família. Creia nessa verdade, se agarre na fé, se agarre na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai dar o escape para os seus filhos nessa crise que nós estamos passando. Eu tenho certeza disso, porque Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que tem cuidado dos seus filhos desde a criação do mundo. Todas as vezes que o desespero vier, corre para a palavra. Corre para a palavra, se alimenta dessas histórias verídicas maravilhosas que acrescentam a nossa fé. Histórias que mostraram o quanto Deus agiu, o quanto Deus cuidou do seu povo. Ele continua sendo o mesmo Deus. A palavra dele diz que o amor dele dura para sempre. Você precisa crer nessa verdade. O amor dele dura para sempre. Ele te amou ontem, ele te ama hoje e ele te amará eternamente. E o amor dele cuida, o amor dele te protege, o amor dele te sustenta todos os dias da tua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou. Comenta aqui embaixo nos comentários tudo que você ouviu nesse vídeo pra gente conversar, trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.